Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez em nosso canal Jardim Centenário EBD, em Lauro de Freitas, Congregação Jardim Metrópole. Você está vendo aí a capa do nosso canal. Se inscreva e participe, recebendo os nossos conteúdos diariamente. Nós estamos na lição de número 11, e esta lição ela tem como título deixa eu voltar aqui. O gigante da fé e seu legado para a igreja. O gigante da fé e seu legado para a igreja. A verdade prática desta lição, ela vai ensinar dizendo: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. A verdade prática diz: a fé é a confiança irrestrita nas promessas de Deus. Amém? Vamos lá para a nossa leitura diária, versículo a versículo. Segunda-feira, Hebreus capítulo 11, versículo 4. E a meditação diária diz: o sacrifício de Abel e a fé que ainda fala. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Terça-feira, nossa meditação diária diz: o testemunho de Enoque e a sua transladação. Hebreus capítulo 11, versículo de número 5, diz: pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Quarta-feira, nossa meditação diária diz: a confiança de Noé que o fez herdeiro da justiça. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Quinta, Hebreus capítulo 11, versículo 8, mas a nossa meditação diária diz: a obediência de Abraão em sair para um lugar desconhecido. Hebreus 11 diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Na sexta-feira, nossa meditação diária diz: a fidelidade de José e a ordem acerca dos seus ossos. Pela Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 22. Pela fé, José, aproximando o dia da sua morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. E sábado, a nossa meditação diária diz: a determinação de Moisés em se recusar ter o gozo do pecado. Hebreus capítulo 11, versículo 24 e 25. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus
do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Está aí, queridos, a nossa leitura diária, versículo a versículo, o nosso título da lição e texto áureo e verdade prática. Queremos fazer um breve comentário dentro deste nosso assunto do próximo domingo, dia 18. E o título já nos é muito sugestivo: Os Gigantes da Fé e o seu legado para a igreja. Quem são esses gigantes da fé? O comentarista vai fazer questão de enumerar alguns personagens do Antigo Testamento que, apesar das circunstâncias adversas, eles tiveram fé e, com esta fé que tiveram, alcançaram o testemunho do próprio Deus de que sua fé era genuína. E por isso os personagens são Abel, em contraste com Caim, Enoque, em contraste com a sua geração, Noé, da mesma forma, Abraão, em contraste com Ló, José, em contraste com os egípcios da sua geração, e Moisés, em contraste com os reis do Egito, que era considerado filho da filha de Faraó, seria um futuro rei do Egito. Pois bem, e esses personagens será usado na lição do próximo domingo para nos estimularmos a termos no legado deles incentivo de também construirmos o nosso legado como Igreja de Cristo. Tempos turbulentos nós estamos passando, não somente em nossa nação, mas também em todo o mundo, haja visto que se aproxima a vinda de Cristo. E como se aproxima a vinda de Cristo, cada vez mais o adversário, ele tenta barrar a nossa caminhada, esfriando a nossa fé e nublando o nosso testemunho. E um desses personagens que me chama a atenção e que chamou a atenção também do escritor aos Hebreus, e o comentarista fez questão de enumerar ele também, porque havia muitos outros personagens como heróis da fé. Entre esses personagens, o qual eu quero destacar é Noé. Por quê? Porque também Jesus, ele usou o personagem de Noé para nos alertar a respeito dos dias de hoje. E Jesus disse assim: como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Se nós pararmos e meditarmos como era o dia de Noé, conforme Gênesis, capítulo 5, 6 e 7, se não me falha a memória, veremos a semelhança para os dias de hoje, onde os homens eram amantes de si mesmos, preferiam as coisas de si, acreditar mais naquilo que era seu e naquilo que outros homens diziam, de que naquilo que Noé, sendo pregoeiro da justiça, como disse Pedro, estava avisando aos homens que aconteceria, mas ninguém acreditou. Entrou ele e sua família na arca, e os demais que não acreditaram em Noé ficaram do lado de fora e pereceram na água do dilúvio. Assim nós, nos dias de hoje, como cristãos, temos que sermos arauto de Deus e construirmos os nossos legados como membros da Igreja de Cristo na face da terra. E falando nisso, nós encontramos muitos arautos pelas redes sociais, inclusive esse aqui, o chamado Papa Francisco, se diz arauto de Deus, e se é que ele disse isso aqui, que eu acredito que tenha dito, não há fogo no inferno
Adão e Eva não são reis. A Bíblia nunca se referiu a Adão e Eva como reis. Se nós acreditamos em alguma coisa em relação a esses personagens antigos, acreditamos conforme diz a Bíblia. E a segunda coisa, que é de enlouquecer mesmo, e só quem está louco pode dizer uma coisa dessa, não há fogo no inferno. Confrontando como o bom cristão que nós devemos ser, mesmo porque está na minha rede social, e sendo assim eu preciso alertar, como já usei a figura de Noé. Noé, na sua época, alertou o povo do perigo que estava ocorrendo, daquilo que Deus mandou avisar. E por isso foi que Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem. E nós, como arauto, precisamos estar nos avisando. E é isso que a lição do próximo domingo, ela estará nos incentivando a fazer. Voltando aqui para o dizer desse cidadão, Papa Francisco, não há fogo no inferno. Isso é o que diz Papa Francisco. Mas o que diz a Bíblia? Vamos lá ver o que é que diz a Bíblia. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Já pegando esse versículo, Apocalipse capítulo 20, versículo 14, interpretando ele conforme outros versículos, pode até não haver fogo no inferno, mas o inferno vai ficar cheio de fogo quando for lançado no lago de fogo. Vamos para outros versículos. O inferno pode não ter fogo, mas é lugar de tormenta, e estarão indo para lá aqueles que não fizerem a vontade de Deus. E o próprio Apocalipse vai nos dizer aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 13, e deu o mar, os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Esse é outro versículo que já está se referindo ao inferno. Sendo o inferno um lugar de tormenta, pode não ter fogo lá, mas quem está lá vai ser devolvido para ser julgado, depois lançado junto com a morte e o inferno no lago de fogo. Então, o inferno pode não ter fogo, mas é lugar de tormenta. Pode não ter fogo, mas vai ficar cheio de fogo quando ser lançado no lago de fogo. Então, Papa Francisco, se converta se você não quiser ir para o inferno, e, por consequência, também para o lago de fogo. Mas, finalizando essa questão do inferno, Jesus disse em Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 43, aqui. E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos, e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Ora, aqui dar-nos uma ideia que no inferno já há fogo, mas mesmo que haja fogo no inferno, o fogo do inferno ainda vai ser completado com o fogo do lago de fogo, conforme Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14. Então, Papa Francisco, que fica falando besteira e não vai olhar o que diz na Bíblia, está aí o seu alerta não somente para você, mas para aqueles que acreditam no que você está dizendo e não acreditam no que a Bíblia está dizendo. E tudo o que eu disse baseado na Bíblia. E é por isso que a nossa lição do próximo domingo vai nos alertar e nos fazer voltar os olhos para estes heróis da fé,
do Antigo Testamento, tendo nele o nosso exemplo como gigantes da fé e um legado maravilhoso do qual agradou a Deus. Se nós quisermos também termos os nossos nomes escritos na história da eternidade, escrito na história da eternidade com méritos, precisamos fazer a vontade de Deus, como fez esses heróis da fé, visto que, encerrando já o nosso comentário, todos os homens estão escrevendo a sua vida na história. Voltamos lá para Apocalipse. Veja aqui, Apocalipse, capítulo de número 20. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Isso é antes que foram abertos os livros. Versículos anteriores diz que foi abertos os livros, e, melhor dizendo, foi aberto o livro e foi aberto os livros. E aqueles que não foram achados escritos no livro foram lançados no lago de fogo. Porque o livro é o livro da vida, e os livros são os livros dos maus feitos daqueles que não quiseram servir a Deus. Quanto que o livro da vida são os feitos daqueles que fizeram tudo para agradar a Deus e agradaram, como já esses que estamos comentando na nossa lição do próximo domingo. Nós, se quisermos termos também o nosso nome escrito na história da eternidade, precisamos agora sermos arauto de Deus, como nos manda a Bíblia. Aí, repito mais uma vez, encerrando o comentário, disse Jesus: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu falo porque creio em Jesus, como diz a Bíblia. Aí eu mando um recado para meu irmão Raimundo Fonseca. Eu creio no Jesus que está escrito na Bíblia, e é esse Jesus que eu prego para você e para todos os que me acompanham nas redes sociais, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até domingo, visite uma escola bíblica dominical e aprenda mais um pouco da Bíblia. Domingo, a partir das 9 horas da manhã, às 11 horas, você participa da escola dominical. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos, em nome de Jesus.